Meu filho roubou, Dani, e agora? Dani, meu filho tá mentindo demais. O que que eu faço com essas situações? Como eu ensino meu filho? Essas são algumas das perguntas que eu recebo frequentemente de pais e mães sobre esse assunto das regras, das mentiras, dos roubos, tanto que eu fiz uma aula especialmente para esse assunto no meu curso PAP. O que é o PAP? É o Psicologia Aplicada para Pais, meu curso online que te ensina a entender e a lidar com o desenvolvimento infantil de 0 a 11 anos de idade. Sim, esta aula aqui, este vídeo aqui é uma das aulas do curso PAP que eu vou trazer aqui também para você no canal, para que você possa aprender a entender e lidar com esses comportamentos de uma vez por todas. Tem outras dúvidas, tem outras questões que você quer que eu responda para você? Então coloca aqui nos comentários que eu terei o maior prazer em fazer esse vídeo especialmente para você. E aí, como eu disse, né, é muito importante, é isso que eu trago no curso PAP, a gente poder entender primeiro para aprender a lidar. Então, como entender esse mentir e esse roubar da criança? Primeira coisa que eu queria te falar é que não é um roubar exatamente, porque a criança não faz isso à mão armada, ela não faz isso sob ameaça, ameaçando a outra pessoa. Geralmente não, às vezes pode até acontecer essa intimidação, mas geralmente a criança pega escondido. E isso é furto, não é roubo ali pela descrição aí do termo. Você sabia dessa diferença entre furto e roubo? Se sabia, coloca sim aqui para mim nos comentários. Se não sabia, coloca não, para eu saber aí se agora você entendeu essa diferença, para a gente poder então aplicar tudo isso com a nossa criança. Pois bem, entendendo aí que a criança pega escondido, entendendo que sim, muitas vezes as crianças vão contar pequenas mentiras ou até grandes mentiras, a chave está em a gente aprender a lidar. Isso é normal, toda criança, repete aqui comigo, toda criança vai passar por alguma experiência de mentira ou de roubo. Pode relembrar a sua infância, pode relembrar a sua adolescência e aí coloca aqui para mim, passei, se você lembrou aí de alguma experiência de furto ou de mentira que você passou na vida. Ai, passei, Dani, peguei uma laranja lá na venda. Dani, peguei um chocolate escondido lá no mercado. Dani, peguei a lapiseira da minha colega lá na escola. A gente vai passar por essas experiências. Porque somos más? Não, porque a criança está experimentando o mundo, então ela quer entender o que acontece, ela está entendendo as regras desse mundo, o que pode, o que não pode, o que acontece, qual é a consequência. Então é normal o seu filho ter esse tipo de comportamento, só que aí vai depender da forma como você vai lidar, que vai fazer com que ele continue ou não tendo esse tipo de comportamento. Por isso que você tem que ficar aqui comigo até o final e tem também que compartilhar esse vídeo com outras famílias, com outras mães que merecem saber desse conteúdo também. Mas vamos então entender essa mentira a cada idade da nossa criança. De 0 a 3 anos, esses furtos e essas mentiras não são ainda muito bem compreendidos pela criança, tá? Ela pode até pegar objetos pelo interesse no objeto, mas ela ainda não tem muita noção do que é dela, do que é do outro, de posse, de propriedade privada. Então, ela vai fazer isso mais ou menos sem entender ainda. E mesmo as pequenas mentiras, às vezes as crianças muito pequenas até mentem sim para evitar uma punição. Filho, você pôs a mão aqui? Não.
né? Aquela mentirinha que é para evitar alguma bronca e alguma punição. Depois, conforme elas vão crescendo, de 3 a 6 anos de idade, mais ou menos, as crianças começam a desenvolver muito a fantasia. E aí, a mentira da criança não necessariamente é uma mentira tão premeditada, tão arquitetada, mas muitas vezes é uma mentira que mistura fantasia e realidade. Ai, porque eu fui de avião para a escola. Ah, é? Você foi de avião para a escola? Fui de avião para a escola. A criança não está mentindo para te enganar necessariamente, mas porque ela faz essa confusão entre fantasia e realidade. E nessa idade, entre 3 e 6 anos, ela pode sim pegar os objetos das outras pessoas. Não pelo custo do objeto, não para tirar uma vantagem, mas porque ela se interessou pelo objeto. Um filho de uma amiga, por exemplo, foi a um restaurante e pegou, escondido da mãe ali, aquela sinetinha, sabe, de chamar para atendimento. Por quê? Porque ele achou legal, porque ele achou interessante. Ele não tem ainda a maturidade para entender que é do outro, que o outro precisa, né? Isso, é claro, é nós adultos que vamos passar para a criança. Mas de 3 a 6 anos de idade, a criança ainda não tem essa compreensão. Depois, entre 7 a 11, 12 anos, a criança já começa sim a entender essas regras, a criança já começa sim a saber que não pode, mas ainda assim essa criança pode contar pequenas mentiras, essa criança pode realizar pequenos furtos, justamente para chamar atenção, ou para ter esse objeto, ou até mesmo para testar a regra, para ver o que acontece. Então, é muito importante, e aqui, tá, um alerta em qualquer idade, tá? Se você quer saber aí formas de lidar com as crianças em cada idade, estratégias para cada idade, entra lá no canal do Telegram, eu falo sobre isso lá no canal do Telegram. Eu digo, inclusive, que lá no Telegram é o ouro do meu conteúdo e em primeira mão. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo, então vai lá, participa, porque lá nós vamos trazer todas essas e muito mais ferramentas. Mas enfim, então, esse alerta é o seguinte: independente da idade, a gente precisa o quê? Conversar com a criança, não é punir, tá? Não vai brigar. Quando a gente briga, quando a gente é muito agressivo, muitas vezes a gente não resolve o comportamento, a gente só ensina a criança a fazer escondido da gente. Então, sente, converse, explique para o seu filho que isso não é legal, que não pode. Faça com que o seu filho repare o erro, como eu orientei essa mãe. Ela foi lá no restaurante, pediu para que o filho devolvesse a sineta e pedisse desculpas. Então, converse com o seu filho, explique que não foi legal e faça com que ele repare o erro. Lembrando aqui, é reparação do erro, não é humilhação. Não humilhe o seu filho por estar aprendendo e nem deixe que nenhum adulto humilhe o seu filho por estar em processo de aprendizagem. Então, sim, ele vai reparar o erro, mas evite criticar, evite humilhação, evite expor o seu filho, porque isso não contribui em nada com a aprendizagem. E aí, quando a criança percebe que tem uma consequência, que não foi legal, que o que ela fez foi errado, aí sim ela vai mudando esse comportamento e passa muitas vezes a não repetir nunca mais, porque ela aprendeu. Pode acontecer de crianças que insistem nesse erro? Pode acontecer sim, e eu vou te dar os motivos pelos quais isso acontece. Mas antes disso, quero que você diga para mim aqui se esse vídeo já
trouxe valor para você, já trouxe informação importante de qualidade. Se esse vídeo trouxe informação importante para você, dá um like para você me estimular a continuar produzindo conteúdo especialmente para você. Mas então, se a criança continua furtando, continua mentindo, o que a gente tem que fazer? Primeiro, perceber o que pode estar por trás desse comportamento. Será que é uma criança com baixa autoestima e que daí faz isso para chamar uma atenção, ou às vezes para ser aceita no grupo dos amigos, para comprar os amigos com esses objetos ou com essas mentiras? Ou são crianças que recebem poucos elogios e precisam mostrar que têm coisas ou até que conseguem coisas para ter o seu valor? Ou às vezes são crianças cujos pais são muito críticos, sabe? Pais que não elogiam, pais que muitas vezes punem demais e que daí essas crianças acabam mentindo para evitar essa punição, para esconder as notas baixas, por medo realmente desses pais. Ou são crianças que vivem num contexto em que essas regras do que pode e do que não pode não estão muito claras para elas, elas não entenderam muito bem ainda. Tudo isso pode levar a criança a continuar esses comportamentos. E aí, isso vai se tornando preocupante, principalmente se tiver associado com outros comportamentos aí, mal comportamentos da criança, vamos dizer assim. Além de mentir, além de furtar, a criança ainda é uma criança agressiva, extremamente ansiosa, é uma criança muito irritada. Então, se tiver outras questões de comportamento ou de emoção associadas, é importante a gente acender o nosso alerta. Se essa criança não demonstra arrependimento, ela faz e para ela tá tudo bem, ela não se preocupa se ela ofendeu o outro ou não. Ou quando esse comportamento é muito frequente. Aí é hora sim, pai, é hora, mãe, de buscar um profissional especializado, de procurar um psicólogo infantil para te ajudar a lidar com todas essas questões. E por falar em te ajudar, estou aqui semanalmente com conteúdo de qualidade para você. Então, se você não está inscrito no canal, já se inscreve. Estou também lá no Instagram, @DaniFioravante, respondendo a todas as suas dúvidas, a todas as suas questões. E como eu já disse, lá no canal do Telegram, onde tem o ouro de todo o nosso conteúdo.